Glória a Deus. Amém, queridos? Uma boa noite para todos. A paz do Senhor esteja com todos. Podem se assentar. Amém, queridos? A vocês também que estão em casa, nos ouvindo, nos vendo, né? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Atos, capítulo 11, versículos do 21 até o 26. Amém? Atos, capítulo 11, versículos 21 até o 26, para nós iniciarmos. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: o poder do Senhor estava com eles, de modo que muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que tinha acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou ali e viu as maravilhosas coisas que Deus estava fazendo, ficou cheio de ânimo e de alegria, e animava os crentes a continuar firmes no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como resultado, muitas pessoas se uniram ao Senhor. E então Barnabé foi a Tarso em busca de Saulo. Quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim, Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Até aqui. Amém? Feche os teus olhos, vamos buscar ao Senhor. Querido Deus, como nós somos gratos pela Tua palavra. Tudo o que nós precisamos é a Tua palavra. Ah, meu Deus, nesta noite, ao abrirmos a palavra, que a luz da Tua palavra se acenda dentro de nós e ilumine em todos os cantos do nosso interior, a ponto de nós enxergarmos com clareza áreas de nossas vidas que precisam ser trabalhadas, lapidadas, mudadas, renúncias que precisam ser feitas, que nada seja feito pela força do homem, mas sim através do trabalhar do Teu Espírito Santo. Eu estou aqui, Senhor, nesta noite, na total dependência do Senhor. Mais uma vez, eu me coloco à disposição do Senhor para este serviço desta noite. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Que cale-se a minha voz, para que fale a voz do Senhor com a igreja do Senhor. Que através das palavras que forem sendo ditas, o Senhor Espírito Santo possa ir testificando em cada um dos corações, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que de fato eles precisam ouvir. Que as escamas caiam dos olhos, que os ouvidos estejam abertos à voz do Espírito. Pai, que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. E numa simplicidade muito grande, a palavra do Senhor seja liberada para a Tua igreja. E o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Assim eu oro agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos continuar, quarta-feira falando sobre o Evangelho no lar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de um pequeno grupo, Eu quero trabalhar um pouquinho dentro dessa questão da importância de um pequeno grupo. Na semana passada, a pastora, ela trouxe uma palavra, e dentro dessa palavra ela falou um pouquinho sobre Ananias, E a importância de Ananias na vida de Saulo, A participação que Ananias teve na vida de Saulo. E enquanto ela ia ministrando, na quarta-feira passada, eu ia lembrando, na verdade,
de uma outra pessoa que teve uma influência muito profunda na vida deste homem, do apóstolo Paulo, que até então era Saulo, né? E esse homem marcou a vida dele, influenciou a vida dele, o ajudou, na verdade, na sua vida ministerial. E esse homem era Barnabé. Ele tinha como apelido Barnabé, né? Que é muito conhecido, na verdade, como filho da consolação, ou encorajador, né? Na verdade, Barnabé é um apelido que os discípulos deram a ele, mas o nome dele era José, né? Mas eu quero depois, lá na frente, falar um pouquinho sobre isso, mas é só para que você entenda, né? E esse homem, ele teve inúmeras participações na vida do apóstolo Paulo, mas eu queria destacar pelo menos 3 atitudes desse homem que foram fundamentais na vida desse homem, de Saulo. E dentro dessas 3 atitudes dele, eu quero levar você a entender a importância que há do evangelho no lar. Dentro dessas 3 atitudes, o quanto isso é importante e o quanto isso faz diferença, na verdade, dentro dos pequenos grupos sendo trabalhados, né? E a primeira atitude que Barnabé ele teve na vida de Saulo foi um encorajador na vida de Saulo. Barnabé, ele foi um encorajador na vida de Saulo. E eu gostaria de usar como base, voltar um pouquinho aí na tua Bíblia, em Atos, capítulo 9, versículos 26 até o 28, para mostrar para você o quanto ele foi importante num determinado momento da vida deste homem, né? O apóstolo Paulo, aqui dentro deste contexto, na verdade, ele tinha se encontrado com Jesus, ele tinha tido um encontro marcante com Jesus, uma experiência, na verdade, sobrenatural, algo entre ele e o próprio Deus mesmo, que o marcou, que o transformou, né? E tudo isso gerou nele uma conversão, fez com que esse homem, ele tomasse uma posição, ele tivesse uma atitude de realmente partir para o lado de Cristo. Mas os desafios aparecem quando nós nos posicionamos em Deus, e não foi diferente na vida de Saulo, né? Olha que interessante, Atos capítulo 9, versículos 26 ao 28, ele diz assim: quando chegou a Jerusalém, ele tentou se juntar aos discípulos. Veja, ele estava tentando se introduzir ali no meio dos discípulos, né? Mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então, olha que interessante isso. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Veja, Saulo, ele tinha um passado, e o passado dele era um passado de um perseguidor da igreja. E ao se encontrar com Jesus, ele deixa então de perseguir a igreja para se tornar igreja, para se tornar um cristão. Mas isso gerava desconfiança e medo no meio daqueles cristãos daquela época, porque o medo deles era que talvez ele estivesse ali infiltrado, que ele estivesse ali com outra intenção, até de capturar eles e fazer o mal para eles. Isso é natural, principalmente quando nós pegamos um novo convertido, quando ele encontra Jesus, não importa se é droga, não importa se é prostituição,
seja lá o que for. Meu irmão, quando você se encontra com Jesus, a única coisa que você quer é falar de Jesus, a única coisa que você quer é mostrar Jesus, a única coisa que você quer é que a humanidade conheça esse Jesus que você conheceu, porque foi Ele que te libertou da droga, do vício, da prostituição, de um monte de coisa. Então é normal que ele saia e vá falando e vá contando, mas também é normal um comportamento muito difícil dentro da igreja. E o comportamento é exatamente esse. As pessoas, ao invés de apoiarem, elas acabam colocando um peso e impedindo aquela vida de fazer as coisas. Ao invés de nós encorajarmos, nós desmotivamos. Acredite. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi um novo convertido parecendo um rojão, e eu escutava frases assim: isso aí é o primeiro amor, cuidado, viu, porque isso aí vai passar, e você vai ver. Meu irmão, se você não tem o que falar, fica quieto, cala a boca. Desculpa, mas cala a boca. Se você não tem palavras para encorajar, fecha a boca, mas não atrapalha. É impressionante o que acontece. E não deveria ser assim, deveria ser o contrário. Isso mesmo, mas pastor, eu quero, vai, fala do amor de Jesus, prega, se precisar eu estou aqui, eu te ajudo, eu te auxilio, mas é isso que tem que acontecer. Um encorajamento. Temos que entender isso, irmãos. Nós precisamos ser encorajadores. Barnabé, ele estendeu a mão para Paulo, ou Saulo, no momento em que mais ele precisou, porque ele estava tentando se inserir. Imagine você, alguém entra na igreja e tenta se inserir dentro da igreja, ao invés dela ser acolhida pela igreja, não, ela está tentando se inserir dentro da igreja. Isso é muito comum. Na força do braço a pessoa tenta ficar, quando na verdade deveria ser o contrário. A igreja deveria abraçar e encorajar a pessoa a continuar nessa batida que ela está, para mais. Porque de fato nós nem sabemos sequer quem é a pessoa com a qual nós estamos lidando. Eu creio que Barnabé ainda não sabia que quem ele estava envolvido era o apóstolo Paulo. Viria a ser o apóstolo Paulo. Até então ele era Saulo, alguém que perseguia a igreja e tinha se convertido. Ele estava lidando com uma pessoa que ainda estava se desenvolvendo em Deus. Mas quando ninguém acreditou em Saulo, Barnabé acreditou nele. Barnabé estendeu a mão e o encorajou. E eu creio que este encorajamento de Barnabé foi o combustível na vida de Saulo, para que ele realmente tomasse uma posição e se sentisse acolhido e seguro para viver o que Deus tinha para a vida dele. A primeira coisa, meu irmão, que alguém espera quando chega na igreja é ser acolhido e se sentir seguro. E isso eu e você precisamos entender como cristãos. É a primeira coisa. Não é ser criticado e nem julgado, mas é ser acolhido, abraçado, para que ela se sinta segura. Amém? E a minha pergunta é: quem ao seu redor hoje precisa ser encorajado? Quem ao seu redor hoje precisa deste encorajamento? Talvez esteja pensando em desistir, talvez esteja pensando que não é para ela, que ela não tem capacidade, porque na verdade o que eu vejo é que muitas pessoas geram dificuldades ao invés de gerar facilidades para as pessoas chegarem até Deus.
Olha, não é bem assim. Olha, não é bem assado. Porque você tem que ver. Não, porque você tem que passar pelo caminho de não sei do que, de não sei do que lá. Mas a pessoa que está falando para passar no caminho de não sei do que lá, nunca passou. Entendeu? Mas está cheio de regras. Não, você tem que fazer isso, mas não faz. A pessoa que está mandando não faz. Mas todos os outros têm que fazer. A pessoa olha e fala, não é para mim isso aí. Não, Jesus não é para mim. Não. Eu achei que era, mas eu sou um drogado, eu sou um viciado, eu sou uma prostituta, eu sou um ladrão, um bandido. É melhor eu voltar para a vida que eu tinha mesmo e seguir a minha jornada. Seja um encorajador, irmão. Talvez você esteja do lado de um Paulo. Talvez você esteja do lado de um grande evangelista, de um grande ganhador de almas. E você nem percebeu ainda. E ao invés de você ser uma ferramenta de Deus para motivar, para encorajar e levar essa pessoa para viver o propósito e o chamado dela, você acaba impedindo ela de viver tudo isso. E eu volto e pergunto: quem ao seu redor precisa ser encorajado hoje? Porque eu tenho certeza que existem pessoas ao seu redor que precisam desse encorajamento. Talvez seja você mesmo, entrou aqui nessa noite pensando em desistir, pensando em parar, pensando que você não tem capacidade nenhuma, pensando que Jesus nem te ama, que você não é importante para Ele, que você não tem dom, não tem capacidade, não tem talento. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que você é um escolhido, um chamado, um separado por Ele. E todo dom e toda capacidade, todo talento já está sobre a sua vida. Acredite, não desista, prossiga, persista no caminho em que você está. Não desista, meu irmão. Não desista. É disso que a igreja tem sentido falta. De alguém que se aproxime e encoraje. De alguém que se aproxime, abrace e encoraje. Talvez nós estamos vivendo uma vida de tantas correrias. E diante de uma igreja grande, diante de uma igreja de muitas pessoas, é difícil você encorajar. E é por isso que um pequeno grupo é tão importante. Porque aí você tem 5, 6 pessoas ali com você. E você tem proximidade a elas. Você tem facilidade. Você sabe o que elas estão passando. E você tem a oportunidade de ser a diferença, de ser o Barnabé na vida daquela pessoa. Se você me perguntar o que todos estão passando aqui, eu talvez não saberia responder. Mas talvez dentro de um pequeno grupo, eu creio que aquele grupo sabe. E é ali naquele lugar que essa pessoa precisa ser encorajada, motivada a não desistir. Barnabé era um grande encorajador. E se Saulo se tornou o apóstolo Paulo, foi porque esse homem pegou ele pela mão e levou até os apóstolos e disse tudo o que precisava ser dito. Quem é que precisa hoje ser encorajado por você? Uma segunda atitude que eu vejo na vida de Barnabé é que ele enxergou, preste bem atenção nisso, ele enxergou o talento, ele enxergou a capacidade e o dom de Saulo. Ele conseguiu enxergar essas coisas na vida desse homem. Ele enxergou o talento, a capacidade e o dom de Saulo. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Atos, voltando para Atos 11, 24 e 25. Barnabé, olha que interessante, Barnabé era um homem bom. Ele não era só bom, ele era cheio do Espírito Santo e de fé. E como resultado,
muitas pessoas se uniram ao Senhor. Nós não estamos falando de um homem qualquer, nós estamos falando de um homem diferenciado, de um homem que carregava com ele a presença de Deus, de um homem que carregava com ele o Espírito Santo de Deus, e através da vida dele, muitos se achegaram a Deus, mas ele tem uma atitude que é diferente da atitude da maioria das pessoas. Além dele estar vivendo tudo isso, o que ele faz? Olha o versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso em busca de Saulo. Um homem capaz, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha sobre ele a unção de Deus. Ele não para por ali, ele entende que o ministério, ele entende que a obra de Deus não pode ser só dele. Ele precisa ser um instrumento, uma ferramenta para promover pessoas. E ele, quando olha para o que estava acontecendo na igreja de Antioquia, um avivamento, um crescimento muito grande, conhecendo Paulo, ele olha e diz: é ele. Ele é a pessoa que tem todas as características para estar à frente desse ministério. Então ele deixa imediatamente aquele lugar e ele sai em busca de Saulo. Ele sai em busca de Saulo. Quando ele percebe que aquela igreja, ela precisava de algo mais profundo, quando ele percebe que aquela igreja precisava de homens, de Deus, ele deixa aquela igreja lá e ele vai em busca de alguém que ele sabia que tinha talento, preparo, dom e capacidade para fazer a obra de Deus. E veja, escute bem, porque isso é importante você entender. Barnabé, nesse momento, ele era o principal líder da igreja de Antioquia. Ele não era qualquer membro, ele era o líder principal daquela igreja. E como líder ou protagonista, ele deixa tudo. E aqui é que está o grande problema: abrir mão do meu protagonismo, abrir mão da minha posição, porque muitas vezes a inveja, os ciúmes, me impede de olhar e ver o talento, a capacidade e o dom de Deus sobre a vida das outras pessoas. Talvez esse seja um dos maiores desafios na vida da igreja. Olhar os dons e talentos. Aliás, Barnabé sabia que Paulo tinha uma capacitação muito superior à dele. E a humildade desse homem, de sair e ir lá e buscar aquele homem, e colocar aquele homem para fazer ou para viver o chamado dele. Ele sabia que Paulo havia sobre ele um poder e uma unção de Deus muito grande. Ele não disputou, ele não brigou pela posição dele, ele simplesmente promoveu, diga promover. Isso, a igreja promove pessoas. A igreja promove pessoas. Esse é o papel da igreja. Não é matar pessoas, é promover pessoas, é descobrir talentos, dons na vida das pessoas e promovê-las. Mas pastor, se eu promover fulano, ele vai ser maior do que eu. Meu irmão, se o seu pensamento é esse, você precisa se converter a Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Cristo ainda. Mas infelizmente é o que gira em torno do coração de muitos. É uma realidade sim, que gira no coração de muitas pessoas. Nós temos dificuldades de lidar com o talento e com o dom e com a capacidade que Deus coloca sobre a vida das pessoas. Brigue com Deus. Porque talvez você não recebeu o dom que o outro recebeu, mas não brigue com a pessoa que recebeu, porque ela não tem culpa.
ela só recebeu. Deus achou graça na vida dela e entregou. Agora, eu vou matar ela porque ela tem um dom e eu não. Não, querido. Na verdade, o que eu deveria fazer é dar glórias a Deus e ajudar para que aquela pessoa pudesse viver integralmente o seu chamado, o seu ministério em Deus. Se não fosse a visão de Barnabé, se Barnabé não tivesse enxergado esse potencial, esse dom na vida do Paulo ou do Saulo, talvez o apóstolo Saulo teria ficado em Tarso por muito, mas muito mais tempo do que ele ficou. Mas o fato dele ter observado isso na vida dele, fez com que ele imediatamente, quando olhou aquela igreja, vivendo aquele avivamento, percebendo, rapaz, neste lugar, Saulo se encaixa perfeitamente, é lá que eu tenho que ir, é ele que eu tenho que buscar, não é para mim, é para ele. Eu não posso, mas ele pode, então eu preciso que o reino de Deus avance. E ele foi, meu irmão, e ele foi. E por que eu estou dizendo isso? Porque um pequeno grupo, ele tem essa capacidade de descobrir, de enxergar os dons, os talentos que Deus coloca sobre a vida das pessoas, o potencial que Deus coloca sobre a vida das pessoas. Numa igreja, num culto, você não consegue, é muito difícil você conseguir perceber, você tem a percepção de algumas coisas, mas você não consegue. Agora, num pequeno grupo, você sabe aquele que tem a capacidade da liderança, você sabe aquele que tem o dom da palavra, você sabe aquele que tem o dom do louvor, você sabe aquele que tem o dom do evangelismo, você descobre, porque no pequeno grupo você vai percebendo. Agora, na igreja você não sabe. Como que nós vamos conseguir promover pessoas, se nós não sabemos qual é o dom das pessoas? Como nós vamos desenvolver pessoas se nós não sabemos? É por isso que nós temos que estar dentro de um pequeno grupo, participando de um pequeno grupo, fazendo parte de um pequeno grupo, se tornando membro de um pequeno grupo, porque é nesse lugar que você vai ser envolvido por cuidado, por amor, e você vai aprendendo e vai descobrindo as suas habilidades, os dons que Deus te deu, porque você tem, meu irmão, você tem. Às vezes eu recebo vídeos de evangelho no lar aí, e o irmão está mandando bala, pregando e coisa e tal. Esses tempos atrás o Kaique subiu aqui, para dar o testemunho dele, sobre a posição dele com o evangelho no lar, e ele mesmo falou aqui, cara, tremi na base, pastor, eu passei o dia inteiro treinando o que eu ia falar, estava tudo armado, o esquema montado, eu já estava com as frases na minha cabeça, a hora que eu subi a perna começou a tremer, eu esqueci tudo, pastor. Pois é, mas lá no evangelho no lar, prega com ousadia. E isso, na verdade, é só uma questão de tempo para tudo isso, para esse medo, para essa situação ir passando, e esse homem ia se tornar um pregador do evangelho. Outros são evangelistas, é aquele que não prega, mas toda reunião ele aparece com alguém, ele convida alguém, ele está falando de Jesus para alguém. Isso é muito importante, meu irmão. São dons, são talentos que Deus tem colocado sobre a igreja dele, e que estão aí, escondidos. Mas numa reunião de quarta e numa reunião de sábado, nós não vamos descobrir esses dons, a não ser que haja um convívio verdadeiro no meio das pessoas. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta, e a pergunta é: você é alguém que celebra o crescimento dos outros, ou sente ciúmes quando alguém se destaca ao seu lado?
profunda essa pergunta. E eu gostaria que você respondesse aí dentro do teu coração. Eu gostaria que você fosse verdadeiro com você mesmo e respondesse dentro do teu coração. Você é alguém que celebra, fica feliz com o crescimento dos outros? Ou sente ciúmes quando você vê alguém se destacando? Eu já vi muita gente sendo esmagada por se destacar. Por líderes, por pessoas despreparadas, que não entenderam que o papel delas era promover pessoas e não serem promovidas. Você, no reino de Deus, promove pessoas e você não se promove. Nós estamos aqui para promover pessoas, meu irmão. Aprenda isso. Não é para sermos promovidos. Não é uma disputa para nós nos tornarmos maiores uns que os outros. Não é uma disputa de ego, de soberba. Não é quem é o melhor aqui. Não. Nós estamos aqui para uma outra coisa. Promover pessoas. Achar elas. E fazer com que Deus trabalhe na vida delas. E leve elas para o centro da vontade e do propósito que Ele tem para a vida delas. E como isso é difícil. Como isso é difícil, primeiro, de nós entendermos e até aceitarmos. Nós costumávamos chamar isso da síndrome do irmão mais velho. O que é a síndrome do irmão mais velho? É aquele irmão do filho pródigo, que quando o filho pródigo volta para casa, o pai faz uma festa, o recebe, o acolhe, e o irmão mais velho fica enfurecido, porque ele ficou, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E é mais ou menos isso que acontece. Eu estou aqui na igreja há 10 anos, aí chega aquele abençoado, com 2 meses o pastor coloca ele para fazer as coisas, mas eu com 25 anos não faço nada. O que é isso senão a síndrome do irmão mais velho? Perigoso começar a orar por irmãozinho e mal. Pai, em nome de Jesus, pai, quebra essa vida, porque... Quando na verdade nós deveríamos estar felizes por ver Deus trazendo pessoas, e essas pessoas se envolvendo com a obra. Promova pessoas. Para que serve o evangelho no lar? Para promover pessoas, para descobrir dons, para descobrir talentos, para descobrir capacidade na vida de pessoas. Aquele líder que está ali, um dos papéis dele é esse, estar olhando para o seu grupo e vendo a habilidade de cada um. E desenvolvendo isso. Ou pelo menos deveria ser dessa forma. Amém? Então, Paulo, ou melhor, Barnabé, quando ele percebe que ele precisava de alguém como Saulo. E é isso que eu quero que você entenda. Quando eu conheço para uma determinada coisa, óbvio que na minha mente já vai vir. Nesse caso, eu estava falando agora com uma pessoa, agora há pouco, sobre isso. Me procuraram e me propuseram algo, e na hora que me propuseram, na minha cabeça, já automaticamente o nome vem. Por que o nome vem, irmãos? Porque eu sei da capacitação, do dom daquela pessoa, então automaticamente eu já penso, é essa pessoa, para esse lugar tem que ser essa pessoa, tem que ser, e ponto. Mas isso tem a ver com o que, meu irmão? Tem a ver com uma caminhada junto. Não é do nada que você conhece alguém, mas é caminhando todos os dias juntos, que você vai sabendo qual é o dom, qual é a habilidade que cada um tem. Amém? E eu volto e pergunto novamente, você é do time que celebra
com o crescimento dos outros, ou você é do time que fica com ciúmes do que os outros estão fazendo ou desenvolvendo nas coisas de Deus? Uma terceira atitude que eu vejo na vida de Barnabé, na vida de Saulo, é que ele investiu tempo no desenvolvimento dele. Ele investiu tempo no desenvolvimento de Saulo. Olha que interessante, o versículo 26. Ele vai para Tarso buscar Saulo. E aí no versículo 26 ele diz: quando o encontrou. E aqui, olha que interessante, quando o encontrou. Aqui, enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus já me deu uma outra palavra, que envolve exatamente aqui, exatamente o cruzamento do versículo 26 com o versículo 25. Deus me deu uma outra palavra tremenda sobre isso. Quando o encontrou, ou seja, não foi chegar lá e: oi, tudo bem, Saulo? Não. E tem um outro detalhe. Da onde ele saiu para onde Saulo estava, não foi eu vou andar 10 minutos de carro para chegar lá, não. O negócio era brabo, o negócio era longe. Mas mesmo assim, ele foi atrás dele. Ele pagou, ele investiu e ele foi atrás daquele homem. E aí ele diz: quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. E assim Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Veja, Barnabé não só convidou Paulo ou Saulo para uma missão pontual, mas ele foi até lá, o trouxe, e ele investiu na vida daquele homem um ano inteiro. Ele investiu um ano da vida dele na vida daquele homem. Não foi lá pegar ele pela mão, trazer aqui e falar para ele: agora vai e faz. Não é assim que funciona. É necessário haver investimento de tempo, de ensino. Você precisa ensinar, compartilhar. Eu imagino ali Barnabé e Saulo. O próprio Saulo vendo a rotina de Barnabé, o trabalho de Barnabé, o dia a dia de Barnabé, os desafios que ele passava como líder daquela igreja, as dificuldades ministeriais, o ensino da palavra, tudo isso ele estava vendo na prática, no dia a dia. Ele não estava numa sala de aula, na teoria, não, ele estava na prática. Ele investiu tempo na vida daquele homem. E meu irmão, sem investir tempo na vida de alguém, não se forma ninguém. Ou você acha mesmo que é assim que funciona? A pessoa vem para a igreja e a partir do momento que ela entra por aquela porta, a vida dela é transformada, ela já conhece a Bíblia inteira, ela já conhece Cristo, ela sabe tudo. Não, o que mais tem na cabeça de um novo convertido é dúvidas, perguntas em cima de perguntas. Eu vou para o inferno, não vou para o inferno? Eu estou salvo, não estou salvo? Como é que é isso? Aonde eu leio, o que eu não leio? O que eu faço com a Bíblia, o que eu não faço com a Bíblia? O que é certo, o que é errado? É uma pancada de perguntas. Agora a pergunta é: quem vai responder isso? Como vai se responder isso? E o que eu vejo hoje é que as pessoas ficam com essas perguntas sentadas no banco da igreja. E pergunta em cima de pergunta, sentados no banco da igreja. Ela vem, fica com dúvida na quarta. Ela volta no sábado e está com dúvida. Ela volta na quarta, mais dúvidas. Ela volta no sábado, mais dúvidas. A pergunta é: quem é que vai esclarecer isso? Quem é que vai ajudar isso? Então, esse tempo que Saulo esteve com Barnabé serviu como um laboratório
ministerial para ele. Juntos eles iam trabalhando, e Saulo ia vendo tudo o que estava acontecendo ali, e sendo preparado para viver o seu ministério futuro. Não adianta, meu irmão, se você quer viver ministério, se você quer viver as coisas de Deus, não é sozinho. Não é sozinho. Mas pastor, eu tenho o Espírito Santo comigo. Glória a Deus. Não pode haver amigo melhor. Mas você também precisa de pessoas aqui, na terra, que te ajudem no dia a dia, te mostrem no dia a dia como fazer, como lidar com todas as situações. Principalmente no que se trata da vida com Deus. Porque cada um de nós iremos responder a Deus por aquilo que nós fomos chamados. Tenha consciência disso. O meu conselho a você é: procure o quanto antes descobrir o seu chamado. Procure o quanto antes, para que você possa vivê-lo, para que você possa praticá-lo, desenvolvê-lo, porque certamente um dia o Senhor voltará e você terá que prestar contas a Ele do dom que Ele te deu. Assim como aquele homem que entregou talentos, e ele voltou para ver o que foi feito com os seus talentos. Amém? Então, veja, querido, por que nós precisamos de um pequeno grupo? Qual a importância de um pequeno grupo? É exatamente isso: investir tempo em vidas, investir tempo em pessoas, ensinar, conversar, orar, aconselhar. Isso, a nível de igreja, se torna cada vez mais difícil, mas a nível de um pequeno grupo, de um grupo menor, isso se torna muito mais possível. A pergunta é: você teria disposição para investir tempo na vida de uma pessoa? Você teria disposição para investir tempo na vida de uma pessoa? Você teria condições de desprender parte do seu tempo para ensinar alguém, para cuidar de alguém? Assim como Barnabé fez. Ele não só pegou, pronto, ele foi lá e buscou e trouxe, e não só trouxe, mas andou do lado dele por 1 ano, o preparando para o chamado e o propósito de Deus na vida dele. E isso serve para os dois lados. Serve para nós como alguém que precisa investir tempo na vida de alguém, mas serve para nós também olharmos se nós estamos andando perto de alguém que vai nos promover a vivermos o nosso chamado e o nosso propósito. Meu irmão, galinha anda com galinha, pombo com pombo e águia com águia. Você não vai encontrar uma águia andando com um pombo, e você também não vai ver uma águia andando com galinha. Cada um no seu lugar. Com quem você quer andar? Você tem o direito de escolher. Não, pastor, eu só quero andar como galinha mesmo, ciscando aqui no chão, no meu. Não, eu quero só ser um pombo. Eu quero voar ali mais ou menos, tá tudo bem.
Não, pastor, eu quero ser uma águia mesmo. Eu quero chegar diante do meu Senhor um dia. E eu quero mostrar para Ele a quantidade de almas que eu ganhei para Ele. A hora que Ele perguntar, aonde está? Você dizer assim, está aqui, Senhor. Estão todos aqui. Você precisa escolher com quem você quer andar. Quem está te aconselhando? Quem está te inspirando? Quem está te corrigindo? Quem está puxando a sua orelha quando necessário? Porque tudo isso faz parte de uma caminhada juntos. Ou você acha que essa caminhada de um ano foi só flores? Obviamente que não. Até porque Saulo estava em Tarso, porque ele foi para lá, porque o fato dele ser tão sanguíneo e colérico, o povo teve que mandar ele para lá, porque a galera queria matar ele. Então não era uma pessoa tão simples assim não. O progresso e a transformação na vida de Saulo não aconteceram na multidão de pessoas, mas no relacionamento, um a um. No relacionamento, um a um. Barnabé não esperou um grande evento acontecer. Ele foi pessoalmente até Saulo, e ele estendeu a mão para ele e caminhou ao lado dele. Nenhum pastor, ouça bem isso, nenhum pastor consegue cuidar de dezenas de pessoas. Nenhum pastor sozinho consegue cuidar de dezenas de pessoas. Ele precisa da ajuda de outras pessoas. E nenhuma pregação de púlpito, ouça bem isso também, nenhuma pregação de púlpito substitui o cuidado individual. Não substitui. Eu preciso ser alimentado. A igreja, o pastor, ele alimenta a igreja. Mas é no ambiente de intimidade, de um a um, que o medo cai, que os dons aparecem, que os talentos são desenvolvidos, que as pessoas são promovidas. Então não adianta, meu irmão, não adianta nós acharmos que o pastor vai dar conta, porque ele não vai. E não adianta nós acharmos que a palavra vai ser o suficiente, a pregação de púlpito vai ser o suficiente, toda quarta e todo sábado, porque ela não vai. É ali, na intimidade de um a um, que a mudança vai acontecendo na vida de uma pessoa. É por isso que eu preciso entender que é necessário haver relacionamento. É por isso que eu preciso entender que eu tenho que fazer parte de um grupo, estar junto de uma família. Não tem outra forma, querido. Nós podemos continuar como igreja aqui, trabalhando intensamente, e tudo isso é maravilhoso, mas muitos dons e talentos vão continuar escondidos aí. Um outro exemplo que eu tive recentemente, o Roberto, lá no Tonico, lá em cima, eles não têm um levita para tocar violão. E aí eles sofrem por não ter esse levita. Então eles não tinham louvor lá. E aí um dia o Roberto, ele falou, nós vamos fazer um negócio. E aí ele começou a procurar e ele achou uns playback. E ele começou ele chamou a Vânia, a esposa dele, ele chamou a Stephanie.
E ele falou, vamos começar a ensaiar. E a gente começa a ministrar o louvor lá no Evangelho no Lar, né? E eles começaram a ensaiar. E ele está levando a sério aquilo, irmãos. Muito a sério. Não é brincadeira, não. E aí a Sueli, pelas entrelinhas, manda uns vídeos, né? Ela grava uns negócios e manda uns vídeos para mim, né? E aí eu vi, né? O Roberto desse tamanho, né? A gente olha para ele, gigante, né? E aí você olha cantando e você fala, rapaz, olha aí um talento escondidinho ali, né? E aí eu falei para ele, aí sexta-feira ele veio na vigília, eu falei para ele, cara, eu andei vendo uns vídeos aí, hein? Aí ele, que vídeo, pastor? Eu falei, eu andei vendo uns vídeos vocês cantando aí, coisa e tal. Você é louco, pastor? Como é que você viu os vídeos? Alguém? Eu falei, já vi os vídeos, cara, já vi os vídeos, chegou para mim os vídeos aí. Aí você acaba comigo, pastor. Eu falei, não, eu vou lá um dia para nós cantar junto, lá no Evangelho. Não, se você for, nós não vamos cantar mais, né? Olha que interessante, né? Na verdade, a vergonha, a timidez, tudo isso é desafiador para algumas pessoas. Não é tão fácil. Mas ali, naquele grupo, eles estão se desenvolvendo. Eles estão trabalhando. E isso é muito importante. É muito importante nós entendermos. Então, às vezes, é no pequeno grupo aonde esse tipo de coisa acontece. E sempre vai acontecer. Eu olhando ali, a Vânia ministrando, e eles cantando, e ela falando, porque Jesus, porque não sei o quê, e coisa e tal. Eu falei, rapaz, os caras estão tendo um culto mesmo, né? Talvez se nós trouxéssemos eles aqui para a igreja, eles jamais aceitariam fazer alguma coisa. Entende? Mas é um talento, um dom que está escondido. E se nós não entendermos isso como igreja, nós vamos continuar, infelizmente, mantendo essas pessoas sentadas nos seus lugares, não promovendo elas. E talvez sempre os mesmos fazendo as mesmas coisas. A vida de José, ela exalava tanto encorajamento. José era alguém que exalava tanto encorajamento, que a igreja mudou o nome dele para Barnabé, que é o filho da consolação ou o encorajador. Agora, querido, imagine alguém que a igreja olha para ele e muda o nome dele. Imagina o que ele exalava. Imagina que tipo de cristão era esse homem. Aonde ninguém acreditava, ele enxergava um potencial. Eu não tenho dúvidas. Não, aquele ali não vai dar para nada. Não, ele já é. Ele já é. Nós estávamos domingo em Votorantim, fazendo o batismo da dona Solange. E quando o Eliseu, ele começou a fazer o trabalho lá, eu imagino o quanto desafiador era para o Eliseu. E aí então, no domingo eu cheguei lá em Votorantim, e lá em Votorantim a gente normalmente faz o culto como se fosse o Evangelho no Lar. E aí nós íamos fazer o batismo da dona Solange. Eu falei, Eliseu, nós temos que colocar uma piscina, Irmão, nós chegamos lá, eu falei, Eliseu, nós não vamos nadar, é só para batizar a dona Solange. Tinha uma piscina gigante lá na igreja. Lá. Ele falou, não, pastor, tem que fazer com excelência. Eu falei, isso aí, então depois nós vamos pular todo mundo aí dentro, e glória a Deus, aleluia. E ainda esqueci os shorts para trás. Eu falei, agora como é que eu vou batizar? Entrar na piscina com a roupa. E quando eu cheguei lá, ele falou, hoje, pastor, é o seguinte, hoje não vai ser reunião em círculo, não. Hoje aqui vai ter um culto, uma pregação, glória a Deus, aleluia. Eu falei, oh, aleluia. Eu falei, é isso aí. Falei, glória a Deus. Eu falei, então, já prepara a palavra aí que você vai pregar hoje, aleluia. Aí ele, você está louco, pastor? Eu estou de bermuda, eu estou de tudo. Eu falei, fica tranquilo, já prepara a palavra aí que hoje é contigo, Rojão. Não, pastor, não faz isso comigo. Eu falei, não, eu já fiz. Você não entendeu ainda. Eu já fiz. O máximo que eu posso fazer é dar uma forcinha para você. Mas prepara aí.
E aí, subiu, trouxe uma palavra. Irmãos, eu falei para ele no domingo, eu falei: Eliseu, Deus está começando um trabalhar aqui nesse lugar. E você vai ver, Deus vai te honrar. Porque você não desistiu. Porque eu sei, meu irmão, eu sei, ele conhece, ele tem espelho na casa dele. Ele escuta o quanto é difícil para ele as orações que ele faz, as pregações que ele prega. Mas ele não desiste, ele não para. Toda sexta-feira ele está lá na vigília, orando, ele e o seu Aguinaldo, por aquela igreja. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um trabalho naquele lugar. Lindo demais. A gente não tinha levita, chegou um casal lá na igreja, um cara que é levita, mudou no bairro, e o casal escolheu aquela igreja para congregar, e quer ministrar o louvor naquela igreja. E um rapaz e uma mulher, o rapaz canta muito bem, e eu falei: Eliseu, olha aí, Deus preparando todas as coisas. Nós precisamos ser encorajadores. Mas eu quero encerrar, e eu quero o pessoal do louvor, por favor, venha se posicionando. Eu quero encerrar exatamente com uma última pergunta a você. E a pergunta é: se as pessoas hoje fossem te dar um apelido baseado no seu caráter, qual seria o seu apelido? Barnabé? José, na verdade? José, ele recebeu o nome de Barnabé, porque ele exalava encorajamento. E a minha pergunta para você hoje é exatamente essa: se as pessoas fossem te dar um apelido hoje, baseado no seu caráter, naquilo que você exala, qual seria o seu apelido? Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Qual seria o seu apelido? Que apelido eles te dariam? Enquanto o louvor vai ministrar essa canção, vai falando com Deus, vai falando com o Senhor. Por favor, não se disperse, não se distraia. Deixe que o Espírito Santo fale com você.